Olá, bem-vindo à nossa nova aula a respeito do nosso curso de processamento de imagens e inteligência artificial. E bom, vamos prosseguir de onde paramos, né? Na última aula foi apresentado para vocês o uso da ferramenta do WebWire. Nós também limos, fizemos a leitura, né, do blog do criador do modelo que usamos, que foi o Juggernaut XL. E lá eu expliquei muitas coisas a respeito de prompt, de pontos de vistas, de texturas, de cores, tudo isso, como que funciona dado o modelo que você escolhe. Então, bom, eu expliquei, né, que eu escolhi o Juggernaut porque ele é um modelo que você mais vai ouvir falar por aí. Vai ser o modelo que tem mais conteúdo a respeito dele na internet, é muito usado na internet, utilizado inclusive para fazer correções de imagens reais. Você pode usar ele para não só para gerar coisas do zero, mas também para gerar correções e coisas do tipo. Bom, seguindo aqui, nós vimos todas aquelas configurações que cada modelo necessita de uma configuração para ele funcionar da forma adequada. E que, dito isso, você tem todo o processo de sampling, de steps, de CFG e resolução, e a partir disso você consegue gerar a sua imagem ou utilizar o básico da ferramenta. Então você tem a liberdade de utilizar os modelos que você quiser. Tem modelos que são pagos por aí, modelos muito mais pesados, muito mais interessantes e até completos, dependendo para o que você for usar a sua ferramenta. Mas nós iremos abordar algumas coisas que são mais interessantes e efetivas na nossa aula de hoje. Então, bom, nós começamos pelas extensões. Eu vou explicar algumas extensões para vocês e nós vamos começar com o ControlNet. E o que é o ControlNet? Nós temos ali três perguntas, né? O que é, como surgiu e como aplicar. O ControlNet, ele é uma extensão do Automatic e ele não é só usado nele, é usado em inúmeras ferramentas como um mecanismo de suporte. Por quê? O ControlNet ele é utilizado para imagens que já existem. Você tem uma imagem ali e você quer apenas mudar a posição, mudar as expressões faciais, mudar as roupas, mas você quer deixar a imagem funcionando daquela forma. E bom, para trazer o conhecimento de forma mais ideal e mais robusta, eu trouxe para vocês o artigo do desenvolvedor, de um dos desenvolvedores do ControlNet. Nós vamos entender juntos como que funciona o próprio ControlNet, certo? Eu estou aqui com o meu Stable Diffusion aberto, está nas mesmas configurações da aula passada, se você não assistiu. Algumas coisas foram resetadas e aqui nós temos o nosso ControlNet. Você percebe que com o ControlNet você tem várias unidades. Significa que você pode usar várias imagens para fazer alteração em uma única imagem. E aqui você vê que não existe prompt dele, certo? Você só consegue enviar imagens e escolher aqui os métodos dos pré-processadores que você vai usar. Mas nós não vamos mexer com isso agora. Meu objetivo não é esse ainda. Nós vamos primeiro ler, né, o que o próprio desenvolvedor do ControlNet nos tem a falar, porque o ControlNet com certeza é a extensão mais relevante cientificamente e até dentro dessa área de inteligência artificial, que nós vamos ver com muito mais frequência em vídeos e em imagens. Antes de prosseguir, é interessante a gente entender que o uso do ControlNet possui muitos problemas. Ele funciona num campo cinza da lei, isso em cenários internacionais. E é uma ferramenta poderosíssima para edição de imagens e todas essas coisas.
mas que o intuito é aprender cientificamente como isso funciona e transmitir ao público leigo de forma mais fácil o uso dessa extensão na ferramenta, certo? Recapitulando novamente, nas últimas aulas nós vimos aqui os prompts, a gente utilizou o método de gerar a imagem a partir de texto, que você tem os prompts, os positivos, né, ou só prompts, que é o que você deseja que a imagem possua, e coisas negativas, que são coisas que você não quer que a imagem possua de forma nenhuma, certo? A imagem não pode ter isso. Então, bom, nós temos aqui, né, as configurações e tudo mais, já expliquei aqui, tem algumas extensões que já estão no WebUI, algumas eu instalei, então pode ser que na sua versão você não encontre isso. E por enquanto foi só isso que nós abordamos até agora. Então nós vamos agora para a nossa próxima parte, no qual a gente consegue entender o que é o ControlNet. Aqui nós temos esse artigo criado por esse pesquisador chamado Vijay Khanade. Eu não sei ler, talvez, com certeza estou pronunciando de forma errônea, mas esse artigo explica de forma bem detalhada o que é o ControlNet e por que ele é tão poderoso dessa forma. Bom, a gente entende que o ControlNet ele se refere ao grupo de redes neurais que utilizam do método, do algoritmo, né, que nós vimos nas aulas passadas, que é um método de difusão, certo? Ou o Stable Diffusion, que ele possui o objetivo de controlar e manipular as estruturas das imagens, certo? A gente consegue ler aqui nesse primeiro parágrafo que ele melhora modelos de Stable Diffusion, de modelos de difusão, incorporando tarefas específicas e condições específicas para as imagens, certo? Então aqui ele dá uma explicação sobre o que é o método de difusão, que é um Deep Learning Model e tudo mais, isso que nós vimos nas aulas passadas. Diz aqui que o Stable Diffusion ele é muito versátil em gerar imagens em variados tipos de estilos artísticos, certo? Gerando imagens do tipo fotorrealísticas, arte abstratas. Bom, isso aqui a gente tudo já verificou nas aulas passadas. É um algoritmo muito eficaz que utiliza da matemática pura para essa lógica. Bom, a gente aqui termina essa primeira parte entendendo que o ControlNet é uma expansão do Stable Diffusion. Então, você entende-se que o ControlNet ele é algo que necessita já desses modelos de difusão para existir. Então, vamos lá. Como que vai funcionar esse ControlNet? A gente vai dando uma lida aqui junto, certo? Em alguns tópicos. E a gente consegue aqui entender que o ControlNet, o objetivo dele é entregar o prompt mais adequado, delimitar especificamente tarefas na sua imagem, certo? Aqui ele explica que o ControlNet ele funciona de maneira substancial à imagem do modelo de difusão e isso é capaz de habilitar tarefas e ajustes específicos tanto para o prompt quanto para a imagem utilizada. Aqui ele dá umas explicações mais técnicas, dizendo que o ControlNet ele funciona como uma rede neural, como a gente conhece no português, uma estrutura de rede neural, e que ela recebe as imagens desse modelo de difusão, certo? Para delimitar tarefas e condições à imagem gerada, tendo alguma outra imagem como parâmetro, certo? Então, aqui a gente tem uma imagem mais simples, não tão simples, né? Mas um resumo de como funciona. Você tem o antes e você tem o depois. Você tem ali o X, que representa a sua entrada, e o Y, que é a sua saída,
Percebe-se que no depois que você utiliza o ControlNet ao gerar a sua imagem, você consegue ali ver que você tem uma cópia, que é uma cópia treinável, você tem as condições que são a Zero Convolution, você tem antes e o depois. O que isso significa? Bom, isso aqui significa que você vai ter o controle de entrada e de saída, você vai ter a sua imagem de parâmetro, que vai ser a sua cópia treinável, você vai usar uma imagem para gerar uma outra imagem com os parâmetros que você deseja. Resumidamente, é isso. Você não vai criar uma imagem do zero, você já pode ter uma imagem já pronta, já existente, certo? Então aqui nós vamos vendo os exemplos, vai ser citado alguns exemplos nessa parte do artigo. Ele cita aqui como que utiliza o ControlNet, configurações para configurações de VRAM, né, para placas de as GPUs, permitir previews, a escolha de pré-processadores e modelos. Isso aqui no momento que nós formos usar a ferramenta, isso vai ser explicado de uma forma melhorada, certo? Você não precisa se importar com isso aqui. Então, bom, aqui a gente vai ter o nosso primeiro exemplo do que é o ControlNet. Você tem a sua imagem, certo? Aqui está escrito que é uma imagem gerada pelo Stable Diffusion de uma pessoa. Você tem uma mulher com um vestido azul e ela está sentada ali no ambiente urbano. Então, certo, aqui você tem o prompt inicial que é dado e aqui você tem o peso. O que vai ser esse peso? Bom, o peso é o que regula o ControlNet a entender os parâmetros e o que vai ser modificado dentro da sua imagem. Esse peso aqui ele coloca de uma forma abstrata, né, escrita. E aqui é dito para nós que o ControlNet ele vai utilizar do peso para ajudar o quão significante ou crucial vai ser o Control Map. Esse Control Map seria qual seria a mudança, a modificação realizada nessa imagem, certo? Baseada no prompt inicial. Ok? Então, olha só que interessante. Você vai ter essas outras imagens que vão ser geradas usando o ControlNet, uma ferramenta chamada OpenPulse, pré-processador, esse processador OpenPulse, no qual você é capaz de alterar a postura da sua imagem já pré-determinada, certo? E você não vai ter um resultado muito diferente. É lógico, existem algumas diferenças aqui, dependendo do modelo que é usado, certo? Da quantidade de processos que é usado, o quão forte é o seu poder computacional para isso, mas isso aqui é muito interessante para, por exemplo, usar em desenhos, em logos. Isso é muito interessante porque você economiza muito do seu tempo realizando esse tipo de tarefas. Possivelmente no curso eu vou demonstrar como usar o WebUI unido com outras ferramentas, porque ele fortifica bastante o nosso trabalho nesse aspecto. Então, bom, a gente consegue ver aqui uma imagem gerada, né, da mesma pessoa em posições diferentes. Você tem aqui tudo isso. E a gente entende que ele influencia a imagem original baseada nesse prompt que ele necessita. Seria a própria imagem original e o prompt original para você gerar uma imagem nesse parâmetro. Então, vamos lá. O que a gente entende até agora? O ControlNet é uma extensão que ela vai nos ajudar a manipular a nossa imagem, certo? Uma imagem que nós já temos ou uma imagem que nós vamos gerar, mas nós já temos alguma coisa para ser baseado nela, ok? Então, dessa forma, a gente passa para mais umas etapas. O ControlNet ele também tem outras funcionalidades, como as funcionalidades de controle, a de como eu posso falar isso? A mudança de tamanho, né? A reconstrução da imagem. E que nós temos vários tipos de ControlNets. Aqui talvez seja a parte mais importante, porque é necessário mais atenção antes da gente partir para a prática, certo? O que acontece? Nesse exemplo aqui, nós temos um modelo que é chamado de Cane Edge.
seria Keying Edge? Seria alguma coisa como, por exemplo, é, manipular as arestas, alguma coisa desse tipo assim. E o que isso significa? Isso significa que você pode dar um desenho para a sua inteligência artificial e ela pode montar uma imagem para você baseado nesse desenho. Olha só que legal. Aqui nós temos uma imagem e nessa imagem a gente entende, a gente consegue ver ali embaixo. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Eu não consigo, tá meio ruim de ver. Mas aqui nós temos uma imagem de um cervo, certo? Então nós temos aqui o desenho e desse desenho são geradas essas imagens aqui, essas imagens reais. Então como isso funciona? Nós vamos ter aqui nós temos, né, um cervo e nele você vai ter várias variações deles e ele pode perceber que ele está, né, com poses praticamente iguais, mas ele está com cores diferentes, em ambientes diferentes, variações diferentes. Utilizando desse modelo, olha nesse exemplo aqui nós temos um input, nós temos aqui utilizando essa ferramenta, a ferramenta vai destacar para nós todos as arestas da imagem, né, as bordas da imagem, isso é uma palavra muito melhor. E dessa imagem nós vamos ter ela padrão, com prompt e com prompt do usuário. Perceba que o objetivo do ControlNet é sempre fazer essa manipulação, utilizando de ferramentas e formas mais específicas para fazer isso. Nesse caso, nós temos um resultado muito melhor. A imagem original, embora você consegue aqui ver um sujeito masculino com uma criança ali, você percebe que com o prompt do usuário, com a manipulação do usuário, você tem essa mesma imagem, nessa mesma posição, mas com uma variação que denota um certo grau de diferença muito grande, utilizando apenas esse tipo de modelo aqui. Então, bom, a gente pode alcançar resultados impressivos, né? Que no caso são impressionantes de se observar. E utilizando desse método, a gente pode guiar o ControlNet para criar imagens de qualquer tipo, utilizando do prompt e entendendo que o modelo ele consegue reproduzir a mesma imagem, reposicionando ou mudando todo o contexto da cena. E então aqui nós temos um outro modelo do ControlNet, que são os roguelines. Roguelines, certo? Roguelines, como isso funciona? Nós vamos ter a criação nós vamos remarcar variações de arquitetura e designs utilizando essas partículas roguelines. O que significa propriamente? A gente consegue ler aqui que o ControlNet aqui diz que ele consegue fazer as transições de materiais, transformando madeira em outras coisas aqui, utilizando dessa forma de imagem para imagem. Então aqui a gente tem ControlNet, ele extrai todo o conteúdo da imagem, todas as linhas, todas as arestas que existem nela, né? Afinal, o nome é roguelines. Nisso a gente tem a imagem original, nós vamos ter com o prompt automático e com o prompt do nosso usuário. Perceba que da imagem default, que é a imagem padrão, para as outras imagens ocorre uma variação. As variações, nesse caso, elas são mais ligadas às condições de materiais e texturas das outras imagens. Então, é muito interessante perceber que essa manipulação de imagem pode ser feita para demonstrar muitas coisas de projetos, de arquitetura. Você pode simular isso utilizando a inteligência artificial sem ter um gasto muito maior, tendo que redesenhar uma imagem ou redesenhar todo um conceito, certo? Então, partindo desse método, nós vamos ter um terceiro método, chamado de User Scribble, no qual esse modelo ele existe porque essas variações que utilizam de arestas e linhas, elas podem não ser muito eficientes em muitos casos, porque elas não são muitas vezes capazes de gerar imagens de alta qualidade, alta resolução. Então, o que isso significa? Isso significa que o ControlNet, utilizando dessa extensão, você pode construir imagens, capturando elas, as suas demarcações, e em seguida recriar ela utilizando os scribbles, certo? Você consegue colocar
o seu prompt, que ele vai te retornar o resultado esperado. E aqui a gente consegue ver esse caso foi usado uma tartaruga. Você tem a tartaruga default, ela com um automático prompt, que seria uma tartaruga no rio. E aqui nós temos com o user prompt, nós vamos ter uma obra cartoon de uma tartaruga. Uma obra muito boa, né? Uma ilustração. E aqui nós vamos ter outro exemplo utilizando do Red Edge, certo? Nesse caso, resumindo de forma mais rápida, esse modo é mais usado para poses humanas, certo? Perceba-se que o ControlNet ele extrai a presença de um corpo humano na imagem da forma que está ali no input. Quando você tem a imagem da pessoa, ele identifica dessa forma, desses palitos, as posições. E essas coisas são alteradas e você consegue alcançar resultados de outras pessoas em outros ambientes nas mesmas posições, nas mesmas poses, certo? Então, a gente consegue entender assim. A gente tem mais uns exemplos aqui, ó, que vai mudando na mesma pose, você consegue gerar imagens. Muito interessante isso. E aqui nós temos mapas de segmentação, certo? Os mapas de segmentação talvez seja o mais complexo de explicar porque está ligado ao processamento de imagem da sua forma mais bruta, né? Quando a gente entende a segmentação de imagens. O que é um mapa de segmentação? Quando você vai processar uma imagem, você pode segmentar ela. Você divide os objetos presentes na imagem. Por exemplo, se você tem, nesse caso aqui, né, descrevendo de forma mais simples, você tem ali um quarto, você consegue entender que os objetos que seriam marcados são os objetos que não estão ligados na imagem. Ou seja, você tem ali um tapete, né, uma janela, você tem o sofá, o quadro, tudo isso é marcado. O computador, no caso, enxerga a segmentação da forma que está ali na primeira imagem, certo? A gente chama de label, cada label é colorido, afinal, são objetos diferentes nessa imagem. E bom, como o computador faz isso, é uma história muito longa, que não é do nosso interesse aqui, mas ele identifica esses padrões baseados pode-se dizer, pelos elementos presentes, né? As cores, a luminância e enfim. Esse método aqui ele é mais detalhado do que o Rogueline, porque você consegue manipular elementos completos, além de ser somente materiais, você consegue mudar até as formas das coisas. Você vê que nessa variação você vai ter um quarto, e você vê que a janela de uma variação para outra muda muito. Os outros elementos são mudados mais as cores, mas você consegue perceber que no sofá é muito diferente. Por exemplo, na primeira imagem você tem um ângulo diferente do sofá, na segunda você tem um ângulo completamente diferente e na terceira você tem um ângulo parecido com o da primeira, mas o sofá é claramente igual. Bom, essa forma ela serve mais para a gente se você quiser alterar uma imagem ou reproduzir cópias com variações para simular atividades que sejam do seu interesse. Isso também pode ser aplicado em projetos 3D. Existem muitas outras coisas que fazem isso até em vídeos, certo? Isso poupa muito tempo, ao invés de você precisar recriar ou refatorar tudo que você já tenha feito. Pode ser uma alternativa muito interessante você usar a IA para isso. É lógico, você vai precisar de um conhecimento maior para manipular essas coisas. Não é tão simples como simplesmente você escrever no GPT e no Gemini, mas é um conhecimento muito interessante, um conhecimento muito útil que é possível alcançar, certo? Então, assim, prosseguindo, nós vamos ter o sexto modelo, que seriam os mapas normais. Os mapas normais nós vamos focar mais nas texturas das coisas e nas suas iluminações. Por exemplo, aqui nós temos essa imagem aqui desse ambiente e você consegue ver o prompt. Você tem uma imagem original e o prompt. Você tem aqui o prompt que é chamado Yarman, né? Yarman é uma referência aí a um jogo, né, que existe, que a tentativa dele é fazer uma representação da arquitetura mais gótica, mais sombria. E esse prompt, ele retorna esse resultado, que é a imagem de cima, que comparado à imagem original, realmente a iluminação sofreu uma mudança bem mais forte. Você vê que existe a presença de uma neblina e de uma escuridão na imagem, assim como a imagem de cima, no qual o prompt são cores mais vivas, né, nas flores e por aí vai. E a gente consegue ver essa mudança nas texturas para tornar as cores mais brilhantes.
embora não tenham tantas cores assim, é possível perceber que elas são sim mais brilhantes, certo? Então, prosseguindo aqui, nós vamos ter os pré-processadores. Nós temos todos esses modelos que você vai usar aqui. A gente tem aqui nosso Stable Diffusion. Nós vamos ter o ContourNet integrado. A gente tem aqui a nossa imagem. Aqui tem os modelos que eu expliquei, né? O Kane, tem alguns outros aqui que não foram vistos no artigo, mas tem o Scrubble aqui, o Segmentation, o Soft Edge. Todos eles estão aqui. O Normal Map ali, ó, o Open Pose, a gente viu também. Eles estão aqui. Eu estou explicando o funcionamento mais robusto da coisa, mas a única coisa que você precisa entender é que eles vão estar presentes aqui na hora de você realizar a sua nova imagem, certo? Ao final da aula a gente vai gerar uma nova imagem, ok? E nós vamos ver qual que vai ser o resultado dela. Então, voltando ao nosso artigo, nós temos aqui agora, vai ser explicado a respeito dos pré-processadores, certo? O pré-processador, ele é capaz de te exibir uma preview, uma prévia, de que vai te ajudar a entender as ações que vão ser tomadas por esse pré-processador, ok? Por que nós precisamos disso? O pré-processador é utilizado porque quando você vai utilizar do ControlNet, você precisa ter uma forma de falar para o computador, olha, você vai fazer isso utilizando desses parâmetros, para você pegar desses parâmetros e partir dos parâmetros do seu usuário. Isso pode ser muito impactante, dependendo da forma que você usar. E você tem aqui os pré-processadores do modelo de Open Pose, né, que seria para manipular a pose das pessoas. Você tem aqui o Face, o Hand, o Face Only e o Full. Você consegue mudar todo o corpo das pessoas por aqui. Você pode fazer uma referência ao seu pré-processador. Existem vários tipos de referência aqui, eu não vou focar muito nisso. Você consegue ver aqui os pré-processadores do tipo DEFS, né, o pré-processadores profundos, certo? Você consegue presenciar mais essas posições dentro da imagem. Você tem aqui pré-processadores de Line Art, certo? Que você consegue produzir imagens mais detalhadas utilizando de desenhos básicos. Você consegue desenhar imagens, consegue transmutar ela para uma imagem real, certo? Você tem aqui tipo de anime, né? Diminuir o ruído das imagens de anime, estilo artístico. E prosseguindo aqui, nós vamos ter o MLSD, que a gente conhece aqui como Mobile Line Segment Detection, certo? Isso aqui é uma ferramenta dedicada para identificar as linhas retas e ela de forma primária ela vai extrair as linhas que estão próximos às arestas das imagens, como estruturas de arquiteturas, vistas de ruas ou frames de pinturas, certo? Nós vamos ter aqui os normal maps, os scribbles, aqui está só explicando de novo, certo? Algumas coisas que a gente já viu lá em cima. O shuffle a gente não viu ainda, certo? O color read. E aqui aí nós temos o uso do nosso ControlNet, certo? A gente já viu todas as extensões que ele suporta, no caso todos os modelos e pré-processadores que ele suporta. E aqui nós conseguimos ver alguns exemplos. Você tem aqui a imagem de uma pessoa, uma imagem real de uma pessoa. E aqui nós vamos ter as variações dessa imagem. Você vê que todas essas imagens geradas, elas não são de tons realistas, mas você consegue enxergar que todas elas possuem a mesma pose da imagem original, certo? Aqui a gente consegue ver replicando as poses humanas. Você tem aqui o Michael Jackson e você tem várias poses dele que a IA é capaz de reproduzir. Ela consegue ler qual que é a posição que ele está por meio desses traços, é assim que ela identifica um corpo humano. E bom, aqui você tem ele representado em imagens de inteligência artificial em várias poses. Você tem aqui essa imagem que ele está em pé com os braços mais esticados para as laterais. Você vê que essa é a forma esperada mesmo, porque é assim que é delimitada dentro do nosso pré-processador, ok? Nós podemos também fazer variações de cenas de filmes, né? Você tem aqui cenas do Pulp Fiction,
e você tem essas variações geradas por ele utilizando essas imagens de IA, certo? Então, a gente termina aqui esse artigo. Essa leitura é interessante porque ela nos dá um aspecto maior do ControlNet, consegue ter uma visão maior de uso da inteligência artificial para muitas coisas. A gente não pode ficar só preso naquela mesmice de digitar e esperar as coisas chegarem nos nossos braços. E bom, a segunda parte da aula agora vai ser a geração da imagem usando o ControlNet, ok? Olá, seja bem-vindo à nossa nova aula a respeito do nosso curso de processamento de imagem e inteligência artificial, no qual hoje eu estou infelizmente sem a minha webcam para apresentar para vocês, mas nós vamos fazer a aula dessa mesma forma, certo? Bom, como eu prometi para vocês, hoje a aula seria a respeito do ControlNet. Eu fiz a explicação teórica, nós lemos o artigo a respeito do desenvolvedor, né, do ControlNet, explicando como funciona e para que serve. E bom, então a gente começa buscando entender como usar ele na prática, certo? Então, a primeira coisa que você vai precisar, antes de tudo, é fazer a instalação do ControlNet, certo? Você pode estar tanto no Automatic 1111 comum, quanto no Forge, ou em outras versões semelhantes, mas é essencial que você faça essa instalação. Vale a pena dizer que, caso você esteja usando o Forge, talvez você possa enfrentar alguns problemas na instalação do ControlNet. Possivelmente ele não vai ter suporte a isso, pode ser que você encontre suporte em outros lugares, outras plataformas, e é interessante que, caso você tenha um interesse em usar o ControlNet, você utilize versões mais parecidas com o Automatic 1111 comum, certo? Então, bom, vamos começar aqui com a instalação. Então, a primeira coisa que você vai precisar para realizar a instalação primeiro, você vai precisar abrir aí o seu WebUI, certo? Você vai abrir o seu WebUI, você vai vir nessa aba de instalação e você vai vir aqui em instalar pela URL, certo? Aqui é bem simples o processo. Tudo que você vai precisar antes de tudo, do link do GitHub, ok? Você vai precisar do link do GitHub desse repositório aqui, que é o repositório responsável pelo funcionamento do ControlNet, certo? Aqui tem toda a explicação do que é o ControlNet, o que ele possui, as novidades e como instalar ele aqui. Você não precisa ler o que está aqui, só caso você tenha interesse em saber de forma detalhada como funciona o ControlNet, mas nós vimos isso nas aulas passadas, então não é necessário você dar uma analisada nisso, ok? Então, você vai vir aqui em Code, ou você pode copiar o link que está acima da página. Você vai copiar esse link, certo? Você vai aqui instalar, você vai dar Ctrl V, você vai colar, né? E você vai apertar instalar. Eu não vou apertar instalar porque eu já fiz isso, certo? Então essa é a razão do porquê que eu não vou instalar novamente esse repositório. Mas bom, quando você instalar, você pode verificar se foi devidamente instalado aqui. Vai aparecer isso aqui, SD WebUI traço ControlNet e o link que você baixou. Isso aqui deve aparecer. Caso necessário, você pode só dar Apply e reiniciar a UI, ok?
Bom, não acaba por aí, porque quando você baixar o seu ControlNet, o que vai acontecer? Você vai precisar de modelos. Essa versão do GitHub não vem com nenhum modelo. Você tem que baixar os modelos por conta própria na internet. Mas bom, existe um lugar muito legal, um site muito legal aqui, que é no Hugging Face. É um repositório aberto, né, para todos. Você consegue baixar aqui modelos do ControlNet. Para que servem esses modelos, né? Foi o que nós vimos na aula passada, quando nós falamos das funcionalidades do ControlNet. Falando a respeito das poses, né, dos roguelines, scans, shuffle. Você pode baixar esses aqui, você não precisa baixar todos, só se você tiver interesse. Então, bom, baixando isso aqui, você vai ter que, primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que navegar até a sua pasta em que está o seu WebUI. Você vai clicar aqui em WebUI. Você vai procurar aqui extensões. Você vai procurar SD WebUI ControlNet. E você vai clicar aqui em Models. E aqui você vai colocar os models que você quer. Eu estou aqui apenas com 3 para demonstrar para vocês como que utiliza a ferramenta, mas o uso é igual para todas elas, certo? Então, bom, você vai fazer isso. Depois de feito isso, você vai ir lá no seu Stable Diffusion, vai vir aqui e você vai vir aqui e texto para texto e na geração da sua imagem aqui. Talvez possa estar um pouco diferente porque eu tenho uma extensão, então isso aqui gera esse espaço vazio, né? Mas provavelmente na sua tela vai estar tudo bem junto. Então aqui vai aparecer, para você saber que funciona, vai aparecer aqui ControlNet, ok? Então vamos lá. A gente entende aqui, a gente mais ou menos entende como é que funciona o ControlNet, mas a gente vai ver agora na prática. Você tem aqui vários ControlNets. Você tem a unidade 1, a unidade 2 e a unidade 0. Você pode colocar as imagens que você quiser aqui. Você vai colocar a imagem que você quiser, seja imagem para usar de referência ou uma imagem para fazer alteração. E que você tem configurações como o habilitar, para você habilitar esse ControlNet, esse núcleo do ControlNet, para ele ser ativado quando você gerar a sua nova imagem. Você tem aqui baixo uso de VRAM, caso você tenha uma máquina que tenha uma performance menor. Você tem aqui também outras configurações como o Pixel Perfect. Você tem aqui como a possibilidade de você permitir uma preview da imagem e saber como que ela vai funcionar. E você consegue também realizar uma máscara, né? Fazer com que o ControlNet seja aplicado em apenas onde foi demarcado, ok? Em Control, aqui nós temos os controls que nós vimos na aula passada. Temos ali o Can, o Dift, o Inpaint, certo? Temos o Open Pose ali, Normal Map, Segmentation, Soft Edge. A gente tem todos esses aqui. Então a gente escolhe eles, né? E aqui escolhe o model respectivo de cada um, ok? Caso você queira ter certeza de que o seu model está funcionando, você pode aqui apertar em model e ver se eles aparecem por aqui, ok? Aqui você vai ter todos os tipos de pré-processadores que a gente viu na aula passada. Então a gente começa por aqui, ok? Eu vou escolher aqui esse Lineage Artistic e esse modelo do ControlNet, aqui, certo? Eu vou apenas fazer uma demonstração para vocês, então eu vou colocar uma imagem de exemplo aqui, ok? Eu tenho essa imagem aqui dessa casa. Eu vou pré-processar ela usando esse modelo aqui, ok? Eu acredito que eu não habilitei previews. Mas nós vamos dar uma olhada no que vai acontecer aqui, certo?
Aqui nós aplicamos o método que nós estamos na aula passada, ok? Utilizando o Lineate ou Rule Line, no qual vai ser extraído todas as bordas da nossa imagem. Esse é o primeiro passo para que a gente consiga, a partir de uma imagem, seja ela uma imagem real ou uma imagem de IA, tanto faz, você gerar variações dessa imagem baseada no seu prompt. Aqui eu não tenho prompt, ok? Eu estou apenas mostrando o funcionamento do pré-processador e essa é a função dele. Eu posso fazer teste com outros pré-processadores aqui. Vou tentar usar o de nosso pré-processador profundo, né, que é o Deep. Utilizando esse método que é o Linear Realistic, ok? A gente espera um pouquinho até que ele funcione. Bom, carregado aqui, nós temos a nossa preview. Perceba-se que, por causa do método, é muito semelhante, mas que diferente da imagem anterior, nós temos mais detalhes aqui que foram extraídos dessas linhas, ok? Esses detalhes são muito interessantes, porque eles são necessários para que a gente manipule imagens de forma mais detalhada, ok? Então, dando uma olhada nos outros pré-processadores aqui, nós temos mais alguns interessantes que nós podemos usar para testar. Então, para finalizar essa parte, antes da gente ir para a nossa parte prática, eu vou tentar dar um deep zoom aqui, só para vocês verem que o uso do processador, do pré-processador, influencia na nossa imagem final, ok? Bom, essa foi então o resultado esperado, certo? Utilizando o método do método DEEP. Então, isso vai ser muito importante para a gente no futuro, na hora de gerar novas imagens, novas combinações e variações que nós utilizamos na aula passada, certo? Então, agradeço pela atenção e até a próxima aula.